aqui hoje gravando mais um episódio do podcast Na Rota do Clima, o podcast que visa ajudar os graduandos de Ciências Atmosféricas a conhecerem as novas áreas a se seguirem dentro da meteorologia. Hoje a gente está aqui com o João Ribeiro e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a área acadêmica. Oi, João, tudo bem? Oi, tudo jóia? Oi, Isis. Oi, Copal. Tudo bom? João, você conta pra gente um pouquinho sobre você? Então, meu nome é João Gabriel, eu sou aluno de Ciências Atmosféricas desde 2015, tenho 27 anos, tenho uma família, tenho uma filha muito bonitinha. É, eu entrei em CAT, como havia dito, em 2015, mas aí eu tranquei, fui para o Exército, depois eu voltei em 2016, aí eu fiz a graduação, fiz mestrado e agora estou no doutorado. Comecei o ano passado no doutorado aqui na Unifei. Interessante. E como que você começou a se interessar por essa área de pesquisa? Então, assim, eu não sabia se eu ia querer ou não fazer mestrado, doutorado. Na verdade, eu nunca tinha pensado em fazer mestrado. Eu entrei no curso meio que sem saber o que era o curso. Entrei meio que por indicação, um amigo da minha irmã, ele fazia o curso e chegou na época do ensino médio, eu estava totalmente perdido, não sabia o que eu ia fazer, que curso que eu ia querer fazer. Eu gostava um pouco de matemática, gostava um pouco de geografia, mas eu não tinha nem noção que o curso abordava isso. E um dia eu estava conversando com ele, sabe, aquela troca de ideia assim, o que você vai fazer? Já escolheu algum curso? Eu falei assim, ainda não sei não. Aí ele disse, vem fazer kart, é bem legal. Aí eu, mas o que vocês fazem? Aí ele disse, a gente sabe o nome das nuvens, a gente sabe falar qual que é o nome da nuvem que está no céu. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, não sei o que eu vou fazer mesmo, vou jogar para isso para ver o que é. E quando eu entrei, nossa, eu descobri que não era só isso, que tinha muito mais coisa. E comecei a me interessar, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sinto isso também, porque é um curso que vai encantando a gente cada vez mais, né? E durante a sua graduação, assim, quais foram as matérias que mais te despertaram interesse? Olha, para ser sincero, no começo, o que me chamou a atenção na disciplina assim, do primeiro semestre foi a parte de introdução mesmo, que aí mostrou tudo que a gente ia abordar, tudo que a gente ia aprender e tal, mas na graduação, assim, o que eu mais gostei que mais me interessou foi a parte de microfísica ali de nuvens, foi bem legal. Qual que é o nome da matéria? Esqueci. Meteorologia física, né? Que na época era o Roger e foi a primeira turma do Henrique, então me ajudou a ter mais interesse sim, pelo curso. É, eu também gostei muito de fazer radiação com o Marcelo, que foi uma matéria bem difícil, mas é muito legal, porque você está fazendo a parte de radiação e com background você está fazendo também uma física 3 ali, um cálculo, então você vê que a parte numérica encaixa com a parte meteorológica e ao mesmo tempo você está fazendo outras disciplinas também que acho que também faz dinâmica junto, que, nossa, faz todo sentido. Aí você está em radiação vendo algo, um processo físico ali na atmosfera acontecendo, mas você também vê algo na parte de termodinâmica que também corresponde, na parte sinótica que também já é um, por exemplo, algo que está acontecendo na atmosfera ali na hora. Então, isso para mim foi o que mais me interessou, assim, porque eu vi que estava tudo se encaixando e para mim foi muito legal. É interessante essas partes de interligação das matérias que faz como se fosse um quebra-cabeça, realmente. Eu É acho que interessante. tipo, quando você está estudando, sei lá, cálculo um parece que não faz muito sentido, parece que não encaixa muito aquelas funções. Mas você vai aprofundando um pouquinho mais, você vê que tem uma aplicação de quase todas as funções ali que você está estudando, por exemplo, em cálculo 2 agora é cálculo B, cálculo C, eu acho. E faz tudo sentido, porque aí você vê que isso entra numa equação de dinâmica, por exemplo, de McFlu, e aí você vê que, nossa, não é só, a gente não está estudando cálculo à toa, a gente está vendo uma aplicação depois. É muito legal isso. Sim, e aproveitando esse tempo que você gostou, o que te motivou para seguir essa carreira de pesquisa acadêmica? Então, na verdade, quando eu estava
no final da graduação, em 2020, eu já tinha terminado todas as matérias, já estava terminando o TCC, e a minha filha ia nascer. Então, eu tinha que ter uma fonte de renda. E, ao mesmo tempo que eu precisava de uma fonte de renda, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado com o professor Henrique. Então, eu abracei a causa, porque, além de precisar de renda, eu também queria dar um up na minha parte acadêmica, né, no meu currículo. E, como o mestrado é muito rápido, foi muito bom, porque eu consegui aproveitar a época da pandemia também, e consegui estudar bastante. Então, foi tanto uma necessidade, como também com a parte da IC, de fazer IC, fazer TCC, eu comecei a perceber que era o que eu gostava. Eu gostava de gerar, de produzir gráficos, de mexer com dados, de gerar resultado, gerar a resposta de um problema, por exemplo. Então, isso, para mim, foi bem, bem legal. Maneiro. Tanto que quando eu fiz sinótica, a gente fez sinótica junto com computação, e aí é lá que a gente começou. A gente gerava os mapas em computação, e aí analisava eles em sinótica, e eu falei, nossa, é isso, é essa parte que eu quero mexer, porque a gente vai... A gente vai se descobrindo e também vai vendo o que gosta, e isso é bem legal. Então, na hora que eu percebi que eu gostava de mexer com dados, mexer com a parte de pesquisa ali, identificar um problema, tentar encontrar uma solução, isso, para mim, casou bem certinho. E eu queria saber um pouco de como foi os desafios que você enfrentou, assim, durante a graduação, durante o seu mestrado, as partes que mais travaram um pouco, assim? Acho que, como qualquer um, né, a parte de cálculo, a parte de física, essas partes eram bem difíceis para mim. Às vezes tinha que sentar e estudar bastante, fazer grupo de estudo, ir na sala do professor, tirar dúvida. E isso foi um desafio bem grande na parte da graduação. Na época da graduação, isso acho que foi o maior desafio. Na área de pesquisa, assim, em si, no começo foi bem difícil, porque a gente acaba que não está muito no ritmo de como funciona a pesquisa científica. A gente acaba aprendendo na graduação, mas a gente, às vezes, precisa estar um pouquinho mais por dentro para saber como é que é. Por exemplo, como pesquisar artigo, como escrever um artigo, entender as partes mais importantes de um artigo, métodos de você fazer uma metodologia certinha de um trabalho, assim, os passos a passo. Então, até pegar o ritmo de como funcionava, por exemplo, como funcionava para fazer uma metodologia, não só escrever, mas fazer os passo a passo dos passos metodológicos mesmo, científicos. Demorou um pouquinho para mim conseguir pegar o ritmo. E eu acho que também a parte de programação, que eu nunca fui um gênio da programação, eu nunca fui uma pessoa que era muito para frente na programação. Então, eu tinha que estudar bastante programação. Quando mudou tudo para Python, eu embarquei na primeira leva, assim, na primeira onda, que eu falei assim, vou aprender isso aqui agora no começo, que eu tenho tempo, que foi na época, no comecinho do mestrado, que começou a mudar tudo para o Python. Então, eu acho que eu peguei para estudar bastante, então foi um desafio, mas hoje eu tô aprendendo cada vez mais, tá bem legal. Ué, que interessante. E qual o tema que você está pesquisando atualmente, no doutorado? Então, eu mudei um pouquinho de área. No TCC meu com o professor Henrique, a gente estudou estudo de caso com relação a evento severo. No mestrado, eu estudei sistema convectivo de mesoscala, relâmpagos e a influência desses dois nos eventos aqui no Sudeste. Agora, no doutorado, eu estou estudando com a professora Michele, a gente está estudando sobre ciclones tropicais, e a relação deles na mudança climática. Então, eu estou analisando não somente ciclones com relação à mudança climática, mas também a gente está abordando um tema que é o SRM, que é a intervenção climática pelo homem através da injeção de aerossol estratosférico. Então, a gente tem uma linha de pesquisa que é em clima e sustentabilidade, e é focada em entender como o SRM, a intervenção climática, vai afetar
na climatologia, nos aspectos físicos dos ciclones no futuro. É um tema interessantíssimo, né? E é bom ter gente pesquisando, porque essas mudanças estão chegando aí para a gente e a gente precisa de formas de mitigação dos danos que vão ser causados, né? Sim, e é muito importante estudar essa parte do SRM, porque é algo novo, é algo que é promissor, ainda não tem muitos estudos. Por exemplo, aqui no Brasil, a professora Michele, nosso grupo de trabalho, é o primeiro no Brasil que está estudando isso. E, se eu não me engano, na América Latina, acho que são 6 grupos só. E a gente tem que estudar e ver a fundo quais são os impactos, porque isso é um tópico muito importante, porque as mudanças climáticas elas já estão implantadas, vamos dizer assim. E a gente já não tem mais como a gente voltar ao que era, por exemplo, os parâmetros do período pré-industrial, por exemplo, já não tem como. Então, só a mitigação também a gente não consegue chegar lá. Então, a intervenção climática ela é uma proposta que ela tem que ser muito bem estudada, muito bem avaliada, porque ela pode impactar todo o globo e tem que ser visto todas as partes boas e partes ruins, né, dessa questão. E essas técnicas de intervenção eu não conhecia, tanto que depois da sua apresentação eu já fui falar com a Michele, porque o meu TCC vai ser com ela. Eu falei, Mia, arruma um bracinho para mim de pesquisa nisso também, porque eu adorei o tema. É um tema muito novo, é um tema que é polêmico, porque envolve a parte de políticas também, política pública, governo, então é bem complexo, mas é uma forma na verdade, é a única forma de resfriamento que a gente tem para a superfície do planeta. Para quem não sabe, a intervenção climática são algumas técnicas para tentar diminuir a radiação de onda curta que chega na superfície do planeta. Como a gente sabe, o Sol emite a radiação em ondas curtas, a Terra recebe essa radiação e reemite em ondas longas, né, em radiação infravermelha. Então, a intervenção climática procura diminuir a radiação que chega através de aumentar o albedo, aumentar a reflexão de nuvens, por exemplo, aumentar a região reflexiva ali na estratosfera. Então, isso é algo assim, novo, inovador, mas também é bem sensível, porque, assim como a gente sabe, o sistema terrestre é muito sensível, qualquer variação a gente pode mudar parâmetros de outro lugar do globo. Então, esses estudos que a gente está fazendo é muito importante para saber esses impactos. E quanto mais gente, melhor, né? Porque cada um estudando um sistema diferente, a gente consegue ter uma noção melhor de o que causaria nessas teleconexões entre tudo, né? Porque é tudo interligado mesmo, né? É tudo interligado. Então, quanto mais pessoas estudando sobre o assunto, é melhor. Porque, assim como a gente sabe, a ciência ela é feita não só por uma pessoa, é uma comunidade, a gente tenta responder perguntas em comum, e é muito legal, porque a gente sente que a gente está sendo relevante, a gente está impactando em alguma área, na parte socioeconômica, na parte das pessoas mesmo. É bem legal isso. Não, isso é bem maneiro mesmo. E, João, uma outra pergunta para você. Você tem alguma dica para as pessoas que querem escolher uma área ou professor para seguir a carreira de mestrado e doutorado depois? Sim. Dica que eu deixaria é fazer o que gosta. A gente tem que fazer o que a gente gosta. E ainda mais aqui no nosso curso de CAT, por exemplo, a gente tem muitas áreas. A gente tem, desde a parte computacional ali, só a parte de modelagem ali complexa, como a parte de agrometeorologia, radiação, a gente tem sinótica, a gente tem muitas áreas. Então, o mais indicado é fazer o que gosta. Então, você vai fazer uma disciplina, você vê se você gostou da disciplina, gostou do jeito que o professor trabalha, e aí você tem que chegar no professor, conversar com ele, falar assim, eu gostei desse tópico, eu gostei dessa matéria. Às vezes você não tem uma pesquisa em si, mas tudo bem, se você conversar com o professor, os professores de CAT são muito legais. Eles têm bastante... Então, isso que os professores até buscam no pessoal que está entrando, que vão atrás deles, porque eles também querem que tenha uma proatividade. O pessoal que entra parece que tem um medo de ir lá conversar com o professor, e não é tão bem assim. Se for chegar lá e conversar,
que se interessou, eles vão gostar Por nessa exemplo, parte. eu demorei muito para começar a me IC. Eu comecei a me IC lá pro último semestre. Eu já me arrependo bastante disso, porque eu penso, se eu tivesse começado desde do primeiro ano de graduação, ou no comecinho do segundo ano, eu acho que eu estaria muito para frente do que eu estou hoje com relação a ter pegado o jeito, assim. E eu não ia, principalmente porque eu ficava assim, eu não vou falar com tal professor porque eu não tenho projeto nenhum. Eu ficava com aquilo na cabeça, eu ficava assim, eu não tenho nenhuma ideia inovadora, muito legal, assim, para levar para o professor tal que eu gosto dessa matéria. E com o tempo foi passando, fui percebendo, não, eu não preciso ter uma ideia genial ali, eu não preciso ter já um projeto em mente, eu preciso ter proatividade. E foi quando eu fui falar com o Marcelo, que a gente foi a IC que eu fiz foi com o Marcelo. Mas eu não tinha projeto nenhum, e depois eu fiquei pensando, nossa, mas eu podia ter feito umas outras 3 IC antes disso, e não fui procurar porque eu achava que não tinha nada a oferecer. Mas não, o que você tem a oferecer, principalmente quem está chegando agora, é essa proatividade, é essa ideia de ir, de se interessar, de mostrar interesse. Isso aí é tudo que o professor quer. Então, a maior dica que eu dou é isso. Se você gostou de algum tópico, de algum professor em específico, vai atrás dele, conversa com ele. Os professores de CAT são bem amigáveis, eles são uma família, né? A gente é uma família. E eles vão receber a gente sempre com os braços abertos. Inclusive, eles querem que a gente procure eles, porque a gente precisa de mais pessoas trabalhando, mais pessoas pesquisando. Então, é sempre bom. Então, outra pergunta é como que é o seu dia de pesquisa e quais atividades você faz no dia a dia? Então, na pós é um pouco diferente. A gente tem bem menos disciplinas e algumas disciplinas são até que bem mais simples do que da graduação. A gente, às vezes, tem disciplina que a gente tem que gerar artigos, tem disciplinas que a gente tem que analisar alguns artigos, algumas disciplinas são mais mão na massa, mas são menos disciplinas. E agora, nessa época do ano, eu já tirei todas as disciplinas, já terminei, então a maior parte do tempo que eu estou no laboratório, eu fico ou pesquisando artigo, ou desenvolvendo códigos em Python para gerar resultados, processando dados. Então, a maior parte do tempo eu tô ou mexendo com dados, gerando figuras, mexendo com programação em si, ou lendo artigos, editando algum artigo, fazendo alguma coisa mais assim, na parte de pesquisar mesmo, assim. E quais ferramentas você acaba utilizando para fazer sua pesquisa, gerar os mapas e etc? A maior parte do tempo eu uso Python, que é muito mais simples de você ver o que está acontecendo ali. Por exemplo, a gente tem uma disciplina de Fortran, e Fortran é muito bom. Eu não tenho nada contra Fortran, não. Mas o Python ele fica muito mais visual, muito mais fácil de você mexer com o que você está trabalhando. Por exemplo, a gente trabalha muito com dado NetCDF, dado CSV. É muito fácil de trabalhar no Python. Eu uso um pouco também de Shell, que às vezes algumas coisas brutas assim de dados assim, eu uso Shell e CDO também. Então acho que esses são os principais assim que eu uso no meu dia a dia. Não, legal. E o Python foi, realmente, a gente entrou, ainda era o finzinho ali da disciplina de Fortran, a gente viu um pouquinho, e aí depois computação já foi tudo em Python. E eu sinto que uma parte boa é porque, como a comunidade científica toda está trabalhando com Python também, tem muita biblioteca, muita gente desenvolvendo coisa legal que facilita demais a nossa escrita de código, né? É muito mais fácil. A parte de ter uma comunidade que usa, isso facilita muito, porque às vezes você tem um problema ali, seu código está enroscando em alguma coisa ali, está dando um erro. Às vezes você só copia o erro, joga no Google, por exemplo, você vê lá, alguém já passou pela mesma coisa. E isso ajuda muito, porque, por exemplo, às vezes você quer fazer algo específico ali e você pensa, não vai ter uma biblioteca que faça o que eu quero. Você vai lá, pesquisa e tem uma biblioteca que faz exatamente o que você precisa. Então, é muito bom isso. Facilitou muito o trabalho da gente, a parte de não só gerar gráfico, que os gráficos do Python são mais bonitos até, mas também a parte de fazer o produto. Isso ajudou bastante.
Nossa, legal. E principalmente os avanços da IA também vêm contribuindo para isso. O ChatGPT é um amigo bom na hora da programação. Ele é excelente para corrigir erro. Quando a gente tem algum erro assim que está meio que difícil de encontrar, às vezes ele é bem legal. A IA ela veio para ajudar mesmo. Eu não sou contra a IA, não. Até porque eu uso até que bastante o ChatGPT, principalmente para corrigir código, para fazer alguma adaptaçãozinha ali. Ele ajuda bem. É lógico que você não vai usar ele sozinho ali, usar ele sem conferir. Não tem como. Até para pesquisa, assim, não tem como você usar ele para, por exemplo, gerar uma referência ali para você. Não tem como. Sim, e ele também, pelo que eu vi, ele também erra bastante cálculo. Então, você sempre tem que ter esse fundo matemático para verificar esse dado que estou gerando está realmente certo. Você não pode confiar cegamente, não. Exatamente. Não dá para confiar cegamente, mas continua sendo uma boa ferramenta, sim, para depurar, para corrigir algum erro ali, é bem legal. Ô, João, você já teve a oportunidade de publicar artigo em congresso? Como que foi? Sim, na verdade, eu comecei a publicar mais artigos foi do mestrado para o doutorado. Na época da graduação, eu não tinha muito... Como eu não fiz IC, eu não tive tanto contato assim, com um artigo, com congresso. E eu acho que isso é um diferencial para quem está na graduação. Ter um artigo, ter um trabalho em congresso é bem legal, faz diferença para quem quiser fazer mestrado mais para frente. E eu tive bastante oportunidade agora, então tive oportunidade de ir em congressos, em workshop. Eu fui em um workshop mês passado, em junho, lá na Cidade do México. Então foi muito legal, porque aí você consegue mostrar o seu trabalho para as outras pessoas, você consegue divulgar seu conhecimento, divulgar sua pesquisa, você consegue divulgar sua universidade, até seus colegas você consegue divulgar, porque geralmente é um grupo de trabalho. E é bem legal. Agora, escrever artigo é algo difícil, assim. É trabalhoso. A gente tem que não só escrever, sintetizar tudo que você, por exemplo, pesquisou num artigo, mas também fazer com que ele seja aceito. Isso é difícil também. Então... Exige muito esforço ali, um sim, retrabalho muitas vezes, sim. né? Porque a gente escreve, aí, por exemplo, manda para o professor que tá geralmente ajudando, o professor corrige, aí você tem que fazer as correções, aí depois você tem que submeter para a revista, aí quando volta a revista com vários revisores, mas por que você fez isso, por que você fez aquilo, refaz de outro jeito. Aí você tem que mexer tudo de novo. Então, eu teve um trabalho, acho que foi com a Raquel, que fez mestrado comigo, ela também é egressa daqui. A gente submeteu para uma revista, a revista não aceitou, aí a gente reformulou o trabalho quase que inteiro, resubmeteu para outra revista, aí voltou com algumas revisões, fizemos revisões, mandaram de novo, aí deu certo. Mas é trabalhoso, mas depois é recompensante, porque aí você vê lá que seu trabalho foi aceito, você vê que tal pessoa do outro lado do mundo abriu seu trabalho, baixou seu trabalho, é bem legal. Isso deve ser bem maneiro. Tanto que o meu interesse na EC foi um pouco aprofundar mais, né? Porque a gente vê nas matérias como é muita coisa ao mesmo tempo, superficialmente às vezes. Então eu queria aprofundar e já ir melhorando a minha escrita, porque eu também penso na área acadêmica depois, mas eu falei, meu Deus, mas e aí eu preciso ir treinar, escrever um artigo, porque é difícil, né? O que você falou é muito trabalhoso. No começo é bem trabalhoso. Até você pegar o jeito de como que escreve, como que funciona a linguagem de um artigo científico, é um pouco trabalhoso, mas é legal, é legal. Depois que você pega o jeito, é legal. Não, é maneiro. E quais são seus planos após concluir o seu doutorado? Então, eu tenho mais um ano de doutorado, mais ou menos, e eu quero aproveitar ao máximo o doutorado, aproveitar ao máximo para fazer pesquisa. Junto com a professora Michelle, a gente desenvolve outras pesquisas também. Eu também tenho uma parte de orientação com alguns alunos de graduação. Então, eu tô querendo aproveitar o doutorado até o final, assim, usar todo o tempo. E quem sabe fazer um pós-doutorado depois do doutorado. Eu tenho interesse também em entrar
na parte de concurso público, prestar concurso público, talvez ser professor, tentar um concurso de professor pesquisador, ou então só pesquisador. Continuar nessa parte de pesquisa. Em tese, é continuar pesquisando, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que eu consigo fazer de melhor. Assim. Então, ô João, quais qualidades você considera em um bom pesquisador deve ter? Assim, um bom pesquisador, eu acho que ele tem que ter uma proatividade por exemplo, quando eu preciso fazer algum trabalho. Quando você vai pesquisar, é legal um bom pesquisador conhecer bem o assunto, então pesquisar um pouco além do que precisa ser feito. Às vezes, fazer um esquema de tópicos, pesquisar bem cada tópico que tá pesquisando. Um bom pesquisador também é legal saber programação, não ser um super gênio, né, porque eu também não sou, mas saber como resolver os problemas. Então, por exemplo, você tem que gerar tal figura, tentar ao máximo fazer o que foi pedido. Então, acho que saber programação, saber pesquisar mesmo, encontrar as informações e saber comunicar, porque é importante também, além de você gerar dados, gerar figuras, gerar resultados, saber também mostrar o que significa isso. Porque, principalmente para a gente de ciências atmosféricas, as pessoas às vezes não sabem o que é um ciclone, às vezes não sabem o que é uma onda de calor, assim, por trás daquilo. Então, não adianta nada você falar, ali está tal coisa, mas não saber explicar ao fundo o que é e a pessoa entender. Então, tem que ser uma boa comunicadora também, a pessoa tem que saber comunicar. Porque, querendo ou não, às vezes dentro da área acadêmica a gente consegue se comunicar melhor, passar as informações, porque todo mundo está sabendo ali sobre o que você está falando, mas é bom saber traduzir para o público, né? Porque quem mais precisa dessas informações meteorológicas, muitas vezes. Sim. É muito importante, porque para eles, para a comunidade em geral, assim, para a sociedade, eles não estão querendo saber o CAPE, não sei o que. Eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que é alguma variável específica, alguma coisa específica. Então, a gente tem que traduzir para eles poderem entender e falar, isso aqui significa que vai chover mais, por exemplo, que vai ficar mais seco. Vai impactar eles de forma direta. Você vai precisar levar guarda-chuva para o trabalho, você pode botar roupa para secar ou não. Tem que saber explicar para eles certinho o que significa cada coisa. Importante. Então é isso. E, João, uma última pergunta para você agora. Quais conselhos você daria para os estudantes aqui da Unifei de Ciências Atmosféricas que querem seguir nessa área de pesquisa? Eu diria para os estudantes de CAT assim, que estão começando agora, que estão querendo seguir na parte de pesquisa, aproveitar ao máximo as disciplinas, aproveitar ao máximo o contato que o nosso curso tem, porque a gente é um curso pequeno, o nosso curso é uma famíliazinha ali pequenininha, bem miudinha, mas que está ali para ajudar. Então, por exemplo, a pessoa está interessada em em estudar, sei lá, ciclone. Conversar com os colegas, conversar com os professores, e saber quem que é o professor que estuda tal coisa, ver quem que é o colega que estuda, porque a gente acaba se ajudando muito, a gente acaba podendo ajudar muito quem está entrando, quem está começando, e não desanimar com os cálculos, com as físicas, porque assim, vai passar rápido, passa bem rápido, e se você dá o gás no comecinho, vai ficar muito mais fácil para o final. Então, é bem bom você dar esse gás, e também é muito importante ter esse contato, procurar os professores, procurar os colegas, e é aquele negócio, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, isso é bem importante para quem quer pesquisar. Acho que Não, realmente. Porque eu vim inicialmente de outro curso, e aí eu senti essa diferença absurda depois que eu mudei para a CAT, porque aqui a gente é unido, é o que você falou, tanto os alunos, os técnicos, os professores estão interessados em fazer com que você aprenda, fazer você desenvolver, né, melhores características aí para depois. É uma diferença muito boa. Eu valorizo bastante esse curso também. É bem legal, porque os professores todos conhecem
por exemplo, todos os professores conhecem todos os alunos. E os alunos acabam tendo um contato bem próximo dos professores. Então, acaba sendo bem legal. A gente consegue não só a parte de estudo, mas a parte psicológica ali. Tem professor que ajuda a parte psicológica, tem professor que sai para beber junto, sai para conversar. É muito bom, é bem legal isso. E outros cursos não tem, a gente não vê isso em outros cursos da Unifei. Não, a Kátia é demais mesmo, né? João, muito obrigada pela sua participação para a gente aqui hoje. Com certeza você vai dar uma luz muito boa para os nossos graduandos que estão aí meio perdidos, sem saber o que dá para fazer depois. Espero que sim. Aí qualquer dúvida que qualquer aluno tiver, eu também estou à disposição. A gente fica o tempo todo lá do lado do CEPREM ali e a gente está ali para ajudar também. Está me ajudando em programação até hoje. Eu sempre vou ajudar quem precisar. É isso aí. É isso, muito obrigada pela participação, João. Então foi isso, mais um episódio de Na Rota do Clima. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e Spotify. Ativem as notificações e semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau.